O Luffy Gear 5 vs Kaido tá trazendo pra gente umas cenas muito engraçadas e divertidas, né? E esse vídeo aqui é mais uma dessas cenas, tá? Eu vou ensinar pra vocês agora a fazer essa cena do Luffy correndo como se fosse o Papaléguas, cara. Olha só como tá engraçado isso aqui, certo? Não esquece que esse vídeo ele é completo, eu vou ensinar você a desenhar e a colorir nesse mesmo vídeo. Vídeo super completo, muito bacana. Então não esquece de deixar um gostei e me seguir lá nas redes sociais, inclusive no Instagram, que eu vou deixar aí pra vocês grandão, Gilmar Marcel Up. Me segue lá, tá? Posta o seu desenho, pode me marcar também para eu ver o seu desenho, certo? Agora vamos lá para o nosso tutorial. Você está tendo dificuldade em aprender a desenhar ou evoluir nos desenhos? Eu quero te apresentar um método rápido que te dará aulas 100% práticas, com garantia e certificado, e que já teve a aprovação de diversos alunos, com módulos que vão te ensinar desde os princípios do desenho, a criação de personagens e até coloração dos seus desenhos, além de cenários e muito mais. Conheça o meu mais novo treinamento Desenhe Agora do Zero. O link está na descrição. Vamos lá, moçada, começar aqui o super desenho, mais um desenho aqui do Luffy Gear 5, dessa vez ele correndo como se fosse o Papaléguas, né, cara? Um desenho bem divertido e bem bacana de fazer. Lembrando que aqui a gente vai fazer agora o desenho completo, tá? Desenho e coloração nesse mesmo vídeo. Então assiste aí e faz o seu. Então bora lá. Seguinte, vou começar fazendo um pequeno círculo aqui. Eu tô usando a folha tamanho A4, folha normal mesmo, tá? Eu tô fazendo um círculo aqui, ó, no lado da folha, tá? Na parte de cima e um pouquinho na lateral. Ele tem 2,5 cm, certo? Ele vai servir para a gente poder fazer a cabeça do Luffy, tá? Então aqui agora vamos fazer o seguinte, ó. Vou começar com uma divisa de lateral, porque ele tá com o rosto um pouquinho na lateral. E vou fazer duas divisas em horizontal também, um pouquinho curvadas, como vocês podem ver. Que aqui é onde a gente vai trabalhar os olhos do Luffy, tá? Eu vou fazer mais ou menos também uma demarcação simbolizando o rosto completo do Luffy. É claro que aqui não é 100% do que a gente vai fazer para o desenho. Tudo isso aqui por enquanto é uma demarcação, então pode ser alterado, tá? Vou até demarcar mais ou menos a orelha dele, que mais uma vez explicando para vocês, pode ser alterado, certo? Então não faz forte aí no seu desenho. Em seguida nós vamos trabalhar aqui o esboço manequim, que é justamente desenhar a posição completa do Luffy. Eu vou começar com essa parte aqui do pescoço, tá? Eu já vou fechar toda essa basezinha do pescoço e também vou demarcar aqui o peitoral do Luffy para ficar um pouco mais facilitado para a gente poder fazer as outras partes, tá? Então para marcar o peitoral eu realmente já vou desenhar como se fosse o peitoral do Luffy, né? Logo abaixo do pescoço, tá? E depois eu vou demarcar uma bolinha ali no canto que vai servir para a gente fazer o braço dele, tá? Lembrando que aqui na forma Gear 5 o Luffy ele não tem muito as vértebras corretas, né? As vértebras dele, no caso a dobra do braço, fica como uma dobra de desenho animado mesmo. Então a gente vai fazer esse braço dele curvadão, como um desenho animado antigo, né, cara? Que tem esses traços mais cartoons, mais curvados, tá? Então veja só que eu vou curvar mesmo o braço e a parte final eu vou simbolizar como se fosse a mão fechada, né? Mas eu vou deixar somente nesse traço geométrico. Depois a gente acerta isso aí. Para o outro braço será a mesma coisa, porém esse aqui a gente vê em um ângulo diferente. E claro, né, isso aqui a gente está imaginando ele sem a base da roupa, da fumaça, tá? Então a gente tem que desenhar todos esses detalhes porque fica muito mais fácil de fazer os outros detalhes por cima depois. O braço vai ser no mesmo estilo, todo curvado, estilo cartoon. E o final do braço lá, né, a parte da mão, eu vou fazer também um quadradinho que vai simbolizar, né, aí para a gente poder desenhar todos os outros detalhes logo em seguida, tá? Fizemos o traço do braço, agora a gente pode descer também a parte do corpo aqui do Luffy, né, a parte do abdômen e a parte das costas também. Veja que o abdômen ele tá bem curvado, né? Justamente por causa da posição do Luffy. Ele tá naquela posição de corrida mesmo, né? Correndo mesmo. Então a parte do abdômen fica curvada e as costas a gente desenha de uma forma mais completa. Logo após eu vou definir a base da cintura, juntamente com a parte que será a faixa aqui no Luffy, certo? É só uns detalhezinhos para fazer uma demarcação mesmo, porque essa parte aqui a gente vai ter que simbolizar aquelas pernas dele, né? As pernas em velocidade, tá? E para fazer essas pernas em velocidade, eu vou fazer umas formas aqui
todo ondulado, tá? E vai ter como se fosse algumas curvinhas pelo meio e ela vai estar de um formato inclinado e oval, né? É tipo um círculo esticado, tá? Então veja só, que à medida que eu vou fazendo, eu vou colocando curvinhas pelo meio, porque também vai ter esse símbolo de curvinhas na hora de fazer a line art ou fazer alguns outros detalhes. Como vocês podem ver, eu usei a borracha limpa-tipos para apagar e aqui agora eu vou começar a detalhar o rosto do Luffy. Vamos começar pelo nariz dele, já nessas dobras aqui, ó, nessas curvinhas que eu fiz na base de cima, que é onde a gente demarcou para fazer os olhos, né? Então o nariz dele, vamos desenhar ele um pouquinho pontiagudo, lembrando que o nariz do Luffy não é longo, né? É um nariz até curtinho mesmo. E logo em seguida eu vou desenhar a base do olho, né? Começando pela sobrancelha, que é aquela sobrancelha espiral, certo? E aí eu vou finalizar ela. Temos que fazer ela curtinha assim mesmo por causa da posição do personagem, tá? Logo em seguida nós podemos desenhar a parte do olho completo, né? Que aí nós vamos desenhar o globo, a parte da íris e também a pupila, que é logo um pontinho, né? Bem no centro da íris, tá? E bem pequenininho mesmo, um pouco menor que a base do nariz, ó. Como vocês podem ver, é praticamente na ponta do nariz e aí pela parte da sobrancelha, né? Agora vamos desenhar o segundo olho do Luffy, né? Para fazer esse segundo olho, eu vou fazer uma leve demarcação aqui para dar um espaçamento, né? E agora eu posso começar pela sobrancelha. Lembrando que eu sempre começo pela sobrancelha, justamente pelo olho do Luffy ser um olho redondo e a sobrancelha, claro, vai ser meio que uma base para a gente poder desenhar esse olho. Mas aqui eu não vou desenhar a sobrancelha completa por causa do cabelo depois, tá? Então vou desenhar ela assim cortadinha mesmo. E logo abaixo eu já desenho a parte do olho, né? Logo em seguida eu vou fazer a demarcação da cicatriz que ele tem abaixo do olho, só que como ele tá ali naquela lateral não dá pra ver muito. E vamos desenhar o sorrisão, né? A boca aberta dele, ele tá com um grande sorriso aqui nessa parte, nessa cena. Isso aqui eu pausei um frame do anime mesmo e tirei, né, o print lá e aí tô desenhando para vocês, tá? Agora que a boca dele, ó, lembra da demarcação que a gente fez sobre o rosto? Vai ser quase o tamanho dessa demarcação que a gente fez. É um grande sorriso aberto, justamente com a parte dos detalhes dos dentes, né, que a gente vai fazer dentes na parte de cima, dente na parte de baixo e também a língua do Luffy. Assim a gente vai deixar a boca aí completona, bonitona e muito parecida, né, com o aspecto do Gear 5 do Luffy. Para tornar o desenho mais interessante, eu vou fazer algumas mechas aqui logo sobre o cabelo. Como eu disse para vocês, essa mecha aqui ela passa por cima da sobrancelha e vou desenhar mais algumas outras aqui na outra lateral do Luffy, tá? São mechas que elas vão estar voltadas um pouquinho para baixo, justamente por causa do movimento que ele está fazendo de velocidade, certo? Aproveitando isso também, eu já posso descer para todas essas partes aqui e finalizar o rosto do Luffy, né? Então vou descendo o traço que eu já tinha feito, que para mim já estava bacana, eu só vou dar alguma alteraçãozinha pelo caminho, certo? Então eu vou clareando esse traço que eu fiz, né? Alterando minimamente no caminho também as curvas e vou finalizar a base da orelha, né? A orelha a gente começa colocando os detalhes dela, certo? Eu vou fazendo no caso os detalhes de dentro, tá? Que aí vai simbolizar bem o ouvido do personagem. E também vou fazer o detalhe da orelha completo, né? Pra gente deixar já finalizado, tá? Aqui agora a gente pode fazer o seguinte, cara, o restante do cabelo, né? No caso, o que ainda der para desenhar sobre o cabelo. Então vou adicionar mais uma mecha aqui na lateral, até a base da orelha, né? Colocando mechazinhas. Vou colocar duas mechas em espiral aqui, né? Porque o Luffy ele tem muito essa questão de mechas espirais, tá? Aqui na parte do Gear 5, justamente porque fica parecendo uma fumaça o cabelo dele, né? E também vamos colocar agora mais alguns detalhes de mechas que vai definir a altura do cabelo do Luffy. Mas eu não vou completar ainda, eu vou colocar apenas duas. Uma vai ser um pouco menor e a outra um pouquinho maior e mais longa, né, no caso, tá? Aí você vai ver que vai ficando já o aspecto do cabelo dele. Antes de finalizar esse cabelo, a gente tem que fazer uma leve demarcação para fazer a fumaça dele também que fica aqui pelos ombros do Luffy, né? Então, fazendo essa demarcação da fumaça, que veja que eu vou ondulando tudo, assim eu já posso continuar a base do cabelo e finalizar ela, né? Colocando mais alguns detalhes de mecha até encostar na parte da fumaça, tá vendo? Na demarcação. Se a gente for trabalhando esse aspecto nos desenhos, a gente vai tendo mais noção sobre o que fazer com qualquer outro personagem que a gente for desenhar também. Então é só ir analisando, colocando algumas peças para poder ir se encaixando, digamos assim, tá? Eu vou finalizar um pouco mais os traços dessa fumaça aqui na base de baixo, certo? Eu vou levar até o limite mesmo ali dela, que vai chegar mais ou menos na cintura, tá? E aí eu vou fazer uma outra base por trás e vou definir um limite ali
Não vou finalizar ela, não vou fechar ela toda ainda, porque lá no final eu vou definir certinho como vai ser essa fumaça, certo? Vamos aproveitar que estamos trabalhando nesse lado do personagem e fazer a parte da roupa dele, tá? Essa roupa dele a gente vai fazer o seguinte, ó, nós vamos fazer a manga comprida que vai chegar até a base do cotovelo. E claro, a gente não vai ver o cotovelo do Luffy, né? Então a gente faz apenas até a metade do braço nesse caso, certo? E aí vamos colocar aquela ondulação que essa parte da camisa gera nessa base do cotovelo do Luffy, certo? Vamos aproveitar também logo após e fechar os detalhes da roupa aqui embaixo, ó, nessa parte da cintura, colocando vários detalhes de ondulações e curvas no desenho, tá? Colocando também o detalhe do botão. Aqui no caso vai aparecer apenas um botão, os outros estão cobertos pela fumaça ali, né? Então eles estão, no caso, por baixo da fumaça, tá? Você vai vendo todos os detalhes, eu tenho certeza que você vai conseguir colocar aí no seu desenho, certo? Para finalizar de vez esse lado do Luffy, já podemos fechar a base da mão fechada aqui, né? Vamos fechar a mão fechada, olha só. Então é o seguinte, ó. Para fechar essa mão, nós vamos começar com o dedo polegar, né? Que vai ser o dedinho um pouco mais curvado, um pouco mais desenhado, né? Mais bem desenhado. Depois temos o indicador, que também vamos fazer um aspecto dele um pouco mais curvado. E logo em seguida podemos desenhar os outros detalhes dos dedos, né? Que não vai ter tantos detalhes assim. E aí a gente pode finalizar e fechar toda essa base da mão, colocando também o aspecto de dobra aqui do braço, tá? Até encostar na parte da roupa. Então veja só como vai ficando os detalhes da mão aqui no desenho do Luffy. Para o outro lado, nós vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro, nós vamos definir a base da abertura da roupa também, tá? Então vou fazer uma ondulação até encostar ali no círculo, né, que vai ser as pernas do Luffy, e vou colocar mais alguns detalhes nela aqui. Esse lado da roupa eu não vou desenhar a fumaça agora, vou deixar para desenhar a fumaça depois, por cima no caso, né? Porque aqui vai ficar muito mais fácil se a gente fizer a roupa completa agora. Então podemos partir logo para a manga da roupa dele, né, que vai ficar ondulada ali na curva do braço, tá? E veja só que eu vou fazendo ondulações mesmo, cara. E aí depois eu vou adicionar mais alguns efeitos que vai dar aquela parte de efeito de dobra do tecido, tá? E vai ficando uns detalhes muito bacana. Então vou fechando toda essa parte do tecido aqui até encostar no círculo da parte das pernas dele e fechando também como se a gente estivesse vestindo, né? A gente basicamente desenhou o manequim e nós estamos vestindo ele com os traços do desenho, certo? Logo após nós podemos finalizar essa base do braço. A curva do braço para mim tá bacana, não vou alterar nada. Então apenas na parte da mão a gente vai acrescentar os detalhes dos dedos. Eu vou começar com o dedo polegar dobrado, né, que é um pouco mais fácil de fazer, ele vai ficar pela frente, tá? Logo em seguida eu vou desenhar os outros detalhes de dedos. Eu vou começar pelo segundo dedo, eu não vou começar pelo indicador, tá? Porque aí depois a gente vai ter uma noção melhor de como fazer o dedo indicador. E aí eu desenho todos os outros 3 dedos, né, restantes, tá? Então aí veja só, aqui vai ficar o detalhe dos 3 dedos, tá? Veja que para eu fazer os outros, né, até o dedo mindinho, eu vou seguindo o mesmo traço que eu fiz pelo primeiro que eu desenhei, tá? Assim eu vou ter uma noção maior para poder fazer os outros detalhes. É claro que quando eu chego no dedo mindinho eu tenho umas curvas diferentes que eu faço, né? E aí eu finalizo o último dedo lá, o indicador, um pouquinho mais para cima, só para deixar um detalhe mais bacana na parte da mão. E claro, podemos fechar o detalhe da mão também. Agora que vamos finalizar a parte do peitoral. Mas antes disso, nós precisamos colocar aquela cordinha que segura o chapéu do Luffy, né? Logo em seguida eu posso detalhar agora a base do pescoço e todo o peitoral do Luffy, juntamente, né, com a parte final que vai pegar até a cintura. Então vamos lá. Eu detalho primeiro uma partezinha do pescoço. Para mim o que já estava desenhado já estava legal. O peitoral eu vou ajeitando, né? Vou acendendo um pouco mais os traços do peitoral. Lembrando que ele vai ter a cicatriz depois também a gente vai fazer. Mas vamos completar primeiro toda essa parte aqui, tá? Então vamos lá. Assim que a gente desenha o detalhe do peitoral, podemos fazer a musculatura do abdômen também. E lembrando, né, o que eu falei para vocês, a curvatura do corpo do Luffy, ela tá assim, um pouco mais ondulada, justamente por causa da posição que ele tá. Então eu vou fazendo a curvatura do abdômen um pouco ondulada também, juntamente com a parte das costas ali que vai chegar até a cintura. Veja só o quanto da parte das costas sumiu por causa da roupa, mas foi essencial a gente fazer o desenho completo, né,
e depois colocar a roupa por cima, porque assim ficava muito mais fácil pra gente. Aqui agora, pessoal, vamos desenhar os detalhes desses pés correndo, tá? Então, como nós já temos o formato, que é esse formato aqui circular, nós vamos começar a colocar como se fosse alguma musculatura, alguns gominhos ao redor, tá? Porque aqui é como se fosse a pele dele mesmo, né? Em formato correndo, né, cara? Em alta velocidade, tá? Geralmente quem tinha esse tipo de desenho quando eu assistia quando era criança era o Papaléguas, né? O Papaléguas tinha os pezinhos assim todo redondinho, né? E no caso do Papaléguas ela era laranja justamente por causa das pernas dele ser laranja. Então aqui eu vou adicionar essas curvas e todos os detalhes por dentro, né? Lembrando que vai ficar parecendo tipo um pneu mesmo em alta velocidade, tá? Aproveitando isso, eu posso fazer do outro lado também, né, justamente os mesmos detalhes, colocando detalhes simbolizando musculatura e os detalhes de movimento de velocidade, né, para simbolizar como se fosse um pneu em alta velocidade. Finalizamos a parte das pernas, podemos finalizar a faixa do Luffy, né, então vamos colocar o detalhezinho da faixa dele aqui e um pouquinho da parte da calça, né, que no caso vai ficar bem escondida ali justamente por causa das pernas, tá? Assim já tá bem legal o nosso Luffy, né? Eu vou aproveitar aqui, cara, eu tive uma ideia de colocar um efeito de movimento, né, de velocidade aqui sobre a parte de trás do Luffy, como se essas pernas estivessem gerando um efeito de velocidade, tá? Então vou adicionar esse efeito aqui na parte de baixo. Eu vou na parte de baixo mesmo, eu coloco reto, porém nessa parte de cima eu vou detalhar como se fosse vestígios, né, de movimento mesmo, e aí eu vou fazendo traços pontiagudos, tá? Que assim vai dar um movimento mais bacana no desenho. Aproveitando isso também, vou colocar detalhes de movimento aqui na parte das pernas e entre os braços, tá? Para simbolizar que ele está em alta velocidade, certo? Ó, só por adicionar esses traços, a gente já vê que o desenho dá uma modificada e ele realmente fica parecendo que está correndo muito. Agora eu posso finalizar a fumaça, né? Eu deixei a tela por último, né, cara? Então para finalizar essa fumacinha é só fazer os outros detalhes aqui por cima mesmo da roupa, tá? Depois a gente apaga aquela parte de dentro que não vai precisar mais e aí faz ela ondulada até emendar com a parte que a gente já tinha desenhado lá atrás. Lembrando que a parte central dela lá em cima é um pouco mais grossa, né? Então eu vou tentando trabalhar isso também. Eu começo um pouco mais fina e eu vou engrossando um pouco mais esse detalhe da fumaça na medida que eu vou deixando ela mais no centro do desenho, tá? E para finalizar de vez o desenho tem o chapéu do Luffy também, né? Só que como ele está muito escondido, vai ser super simples de fazer. Vou fazer uma curvinha no meio, que é a parte de dentro do chapéu. Vou fazer a aba dele aqui também na lateral, colocando, claro, uns detalhes de palha dele aqui, né? Para ficar com a parte bacana. E a partezinha de cima do chapéu ali, bem escondidinha, mas já dá para ver que é o chapéu do Luffy, né? Beleza, moçada, agora vamos para a line art. Para fazer essa line art é o seguinte, ó, eu vou usar a borracha limpa-tipos para deixar esse esboço bem claro, tá? E para fazer o contorno do Luffy, né, toda a line dele, eu vou usar uma canetinha, certo? Aqui no caso, eu só não vou contornar a parte da fumaça e do cabelo, porque o cabelo e a fumaça e, é claro, as pernas também, eu quero fazer diretamente no lápis de cor, mas o resto a gente pode fazer um contorno bacana aí, legal e deixar tudo completinho no desenho bonitão, tá? Vou acrescentar ali no braço dele mais uns traços de line art de movimento que eu tinha esquecido com a canetinha. E agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou começar aqui na parte das pernas pegando um marrom. Eu vou usar o marrom para fazer o contorno das pernas, tá? Que eu quero que ela fique colorida mesmo. E eu vou pegar um cinza escuro para fazer o contorno da fumaça e também do cabelo do Luffy. Aí vai depender de você, cara. Se você quiser fazer tudo de preto, pode fazer também, tá? Aproveitando também aqui, porque já tô fazendo essa line art, eu vou pegar um amarelo e fazer uma line art aqui nesse movimento que tá abaixo dos pés e também mais alguns outros detalhes ali na frente dos pés, tá? Assim a gente já tem a line art completa do personagem. Agora vamos para a coloração. A coloração eu vou usar um azul bem clarinho do Mega Soft Tris, tá? Ele é um azul da tonalidade pastel, é um azul muito claro mesmo, ele chega até a parecer cinza, né? Mas você pode usar cinza azulado ou qualquer outro cinza que você tenha. Só não força muito porque essa parte do Luffy é muito clara. Então eu faço o detalhe do cabelo e também da fumaça ao redor do Luffy, tá? Para fazer a pele do Luffy, como ele fica com a pele muito clara também, porque ele fica meio que aceso, né? Um personagem ele tem um leve brilho ao redor dele. Então eu vou usar aqui um canela e vou fazer a questão de sombreamento sobre toda a base da pele. É claro que na cicatriz do Luffy eu não faço sombreamento nenhum com canela, tá? Então eu vou fazendo essa marca de sombra, né? Ó, eu vou, desenho a sombra e faço o preenchimento.
é uma coisa que eu aconselho vocês fazerem também. Mas somente nessa parte da pele aqui no personagem, tá? Não coloca nos pés. Para fazer o preenchimento completo, preenchimento base, aí eu vou pegar agora uma areia e fazer esse preenchimento, certo? Eu vou passar por cima do canela também para misturar um pouco. E claro, o areia vai ser o preenchimento dessa parte dos pés em movimentos, tá? Que aqui no caso vai ser a pele do Luffy, né? Então a gente vai ver os pés dele em movimento completo. Eu vou pegar um marrom e vou fazer o seguinte, dois aspectos com o marrom. Primeiro, a parte central aqui da boca do Luffy, né? Aquela parte de dentro mesmo, eu vou fazer de marrom. Se você quiser pode fazer de preto. Vou fazer um efeito no chapéu também, como vocês podem ver aí, ó, tem um efeito já de sombreamento no chapéu. E também vou fazer uns leves sombreamentos sobre a cicatriz do Luffy, tá? Por isso que eu não quis fazer com canela, porque o marrom ele vai destacar mais a cicatriz. Com lápis de cor aqui marrom claro, que é esse amarelo bem queimado, eu vou fazer um efeito no botão e também no chapéu do Luffy. Logo em seguida eu venho com o amarelo normal e aí eu faço o preenchimento completo, né? Eu vou passar por cima de tudo e aí já tá uma base bacana da gente trabalhar aqui no personagem. Aproveitando o amarelo, eu vou preencher também toda essa base de movimento aqui abaixo dos pés, tá? Porque aqui eu já decidi que ia ser amarelo, então já deixei aí todo preenchido. Eu vou aproveitar e colocar tipo alguns vestígios aqui, né? Como se fosse alguns vestígios mesmo de movimento saindo dessa partezinha amarela. Na cicatriz eu vou usar o bordô, tá? O bordô a gente vai apenas fazer o preenchimento aqui. Eu vou passar por cima do marrom e também vou fazer o preenchimento completo da cicatriz. Para fazer a faixa dele eu vou usar um azul bem escuro como sombreamento e o lilás, né? O lilás eu vou passar por cima desse azul e claro, né, vai ser a base da faixa, porque a faixa do Luffy é lilás. Para fazer a base da roupa, a coloração, eu vou usar um cinza azulado. Mais uma vez, você pode usar qualquer cinza, mas o que eu recomendo é você usar o cinza azulado porque fica muito bom quando a gente faz o sombreamento aqui no personagem. E eu vou sempre fazer naquele aspecto, né? Eu vou desenhar e fazer o preenchimento. Eu vou aproveitar esse cinza azulado também e fazer um efeito nos dentes do Luffy, apenas nos cantinhos dos dentes, tá? Os olhos do Luffy a gente sabe que é vermelho, né? Então eu vou pegar o lápis vermelho e apenas fazer o preenchimento. Para completar a parte da língua eu vou usar um salmão. Você pode usar um rosa, né? Um rosa claro também vai ficar bacana, tá? Eu vou misturar esse salmão com a parte do fundo também. E esse foi o nosso tutorial de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. É o Luffy correndo. Não é um tutorial avançado, mas também não é um tutorial muito simples, né? Eu espero que vocês tenham conseguido fazer. Não esquece aí de se inscrever no meu curso online, tá? Que eu ensino muito mais coisas para vocês. Você vai se tornar meu aluno pessoal. E também me segue lá no Instagram, Gilmar Marcel Up, tá aí para vocês, tá? Deixa o like nesse vídeo e até o próximo vídeo. Ficou muito legal, né? Valeu!